Descubra os desafios do peronismo nas eleições de 2023 e como o partido se opõe aos princípios anarcocapitalistas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O peronismo fecha o ano com algumas certezas, não são muitas, mas permitem à força política ter um roteiro eleitoral mínimo no início de 2023, ano que ficará marcado por uma longa fila de eleições provinciais. A primeira é que são poucos os candidatos firmes para liderar o projeto político que o peronismo pode colocar em campo quando abrir o processo eleitoral. E dos que existem, alguns não têm volume político suficiente para conquistar os corações das lideranças, em primeiro lugar, e do eleitorado na fase derradeira. A segunda é que Javier Milei, à frente do esquema libertário que veio à tona nas últimas eleições, começou a crescer nos últimos meses. Tanto o partido governista quanto o bloco majoritário da oposição olham com preocupação a forma como seu projeto presidencial está sendo construído. Com base em diferentes pesquisas que os consultores vêm realizando já há mais de um ano, a maioria das lideranças políticas assimilou que o economista, além de algumas quedas nas intenções de voto ao longo do ano, será um ator fundamental no tempo da eleição. Milei, com 20 pontos, quebra todo o cenário, alertou um deputado nacional que conhece bem as dificuldades de angariar votos no território. No entanto, há um nome próprio importante que acredita que o fenômeno Milei pode não ser o que está refletido nas pesquisas. Queremos ver quantos argentinos confiariam a presidência a um cara como Milei, abriu Alberto Fernandes a um de seus funcionários. Foi durante as últimas semanas que o clima eleitoral acabou por cativar todo o partido no poder. A terceira certeza é que se a discussão da coalizão Juntos pela Mudança, que é de oposição peronista de direita, seguir um caminho bastante lógico, o próximo candidato a presidente virá de 3 nomes: Horácio Rodrigues Larreta, Patrícia Bullrich ou Facundo Manes. Os 2 primeiros são contabilizados no peronismo como opções com mais chances. O silêncio de Maurício Macri baixou a espuma, pelo menos por enquanto, de uma possível candidatura. Nesse sentido, alguns dirigentes acreditam que se Patrícia Bullrich for candidata pelos Juntos pela Mudança, em um eventual segundo turno com o peronismo, ela manterá todos os votos de Milei. Em vez disso, Horácio Rodrigues Larreta, que é o chefe do governo de Buenos Aires, pode interpretar melhor o centro, sempre assediado pela polarização que se arrastou por muitos anos. A quarta certeza é que haverá STEP na frente de todos. STEP é o nome que eles dão à sigla em espanhol para eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. As eleições primárias não estão mais em discussão. Em todos os cantos do peronismo assimilam que esse será o mecanismo para resolver as diferenças. E essa aceitação se dá por 2 motivos específicos. Não há candidato que se junte à maioria e, sabendo de antemão que o partido interno, Juntos pela Mudança, será poderoso, o peronismo não pode perder a oportunidade de dar volume à discussão eleitoral interna. Um dos setores que impulsiona e exige que haja STEP em todos os níveis é o movimento Evita, parte do Partido Peronista. A organização social que permaneceu próxima a Alberto Fernandes em meio a toda a crise política e econômica, mas que nos últimos meses começou a construir pontes com o kirchnerismo. Um retrato dessa abordagem é o encontro que Emílio Pérsico teve com Máximo Kirchner, antes do ato massivo de Cristina Kirchner no estado de La Plata, ou do encontro que Fernando Chino Navarro teve dias atrás com o chefe de Buenos Aires, Martins Insaurrade, um dos líderes da província de Buenos Aires mais próximo da vice-presidente de seu filho. O quinto é 80% de certeza. Na grande maioria da frente de todos, o Partido Peronista, há uma convicção absoluta de que Cristina Kirchner não vai concorrer. Eles acreditaram quando ela disse, depois de ser condenada no caso de rodovia, que não seria candidata a presidente ou senadora nacional. Não vou submeter minha força política a ter um candidato condenado nas urnas. Foi sincera. Mas depois de sua participação em um ato na Avellaneda, quando ela disse que não estava se excluindo ou renunciando, mas que havia sido banida, um setor da coalizão governista entendeu que ela estava deixando a porta aberta para uma possível candidatura. Ainda é possível dar vida a um novo clamor kirchnerista. A verdade é que hoje há um punhado de nomes próprios que levam o rótulo de presidenciáveis, mas que acabam não convencendo a maioria do espaço político. Alberto Fernandes continua acreditando na possibilidade de realizar sua reeleição. E, se no fundo do seu pensamento não for assim, ele não o diria até
até dias antes do encerramento das listas. Ele tem que conservar o poder que lhe resta. No momento em que menos esperam, defino o que fazer com minha candidatura, disse Fernandes, o que incomoda o kirchnerismo. Alguns acreditam que o presidente pode acabar se inclinando a buscar a reeleição sem a aceitação de Cristina Kirchner. Além disso, para o kirchnerismo, Alberto Fernandes acabou. Caso Fernandes não concorra, a vaga garantida para a disputa será do embaixador no Brasil, Daniel Scioli, que nos primeiros dias de janeiro fez jogging na praia em Bristol, caminhada no Boulevard e na Orla e nadará nas águas frias de Mar del Plata para fazer uma pesquisa cara a cara. Quer perceber em que situação se encontra, passados 8 anos desde sua candidatura presidencial. Ele chama esse exercício de teste de Bristol. O ex-governador está convicto de que ganha a eleição aquele que interpreta o centro, como confessou a um dos dirigentes que fazem parte do seu círculo íntimo. Mas também alerta que a responsabilidade do candidato peronista é falar com o eleitor de Milei, que consolidou uma massa que varia, segundo as pesquisas, entre 18% e 20% em todo o país. Além disso, ele considera que depois da decisão de Cristina Kirchner de não concorrer, não restam muitos outros candidatos com volume político e conhecimento. Se o presidente, enfim, não for à reeleição, com essas características restam apenas ele e Sérgio Massa. Ambos foram candidatos à presidência nas eleições de 2015. No entanto, há quem acredite que o fenômeno Milei não será tão significante quanto refletido nas pesquisas. Além disso, há preocupação com o crescimento do Partido da Justiça Social, liderado por Nicolás del Caño, que também vem ganhando força nas últimas eleições. O peronista também está enfrentando a divisão interna, com alguns setores apoiando o presidente Alberto Fernandes e outros apoiando a ex-presidente Cristina Kirchner. Isso pode afetar a escolha do candidato do partido nas eleições de 2023. E, além disso, há preocupação com a falta de financiamento para campanhas eleitorais, que pode dificultar o alcance de votos e a concorrência com outros partidos. No entanto, o peronismo ainda tem algumas vantagens, como o fato de ter um forte apoio eleitoral nas províncias e uma ampla base de lideranças políticas. Isso pode ajudar a compensar algumas de suas preocupações e dificuldades na hora de escolher um candidato para liderar o projeto político nas eleições de 2023. É importante destacar que o peronismo tem defendido posições políticas e econômicas que são opostas ao anarquismo capitalista. O peronismo tem sido historicamente um partido de extrema esquerda, apoiando políticas de intervenção do Estado na economia e de redistribuição de riqueza. Além disso, o partido tem sido criticado por sua corrupção e por sua tendência autoritária, o que vai contra os princípios libertários. De maneira geral, a título de breve comparação, o peronismo está para o PT, assim como o Macri está para Alckmin ou Amoedo, mas fica difícil comparar Milei com alguém aqui no Brasil. Ele não pode ser considerado conservador por suas pautas libertárias e tem uma visão econômica muito mais liberal que Bolsonaro. De qualquer maneira, é importante lutar por um sistema político e econômico baseado na liberdade individual e na propriedade privada. Isso inclui a diminuição do Estado a curto prazo e, no limite, a sua abolição, fazendo diminuir até cessar completamente a intervenção do governo na economia, nos contratos voluntários e na propriedade privada. É preciso lutar por um sistema que garanta a liberdade econômica e política dos indivíduos e que permita que as pessoas vivam de acordo com suas próprias escolhas e interesses. Diante das preocupações com o peronismo, os anarcocapitalistas devem continuar lutando por seus princípios e defendendo um sistema político e econômico baseado na liberdade e na propriedade privada. É preciso continuar a lutar por uma sociedade mais livre, mais justa, onde cada indivíduo possa ter o direito de viver de acordo com suas próprias escolhas e interesses, sem interferência do Estado ou outras forças externas. E, no momento, Milei é quem mais se aproxima desse ideal na Argentina. Aproveite agora e assista o vídeo O Efeito Perón. O link segue na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por Pedro Marçal BR, revisado por Amazônia Livre e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever no canal e depois no ícone de campainha. Até a próxima!